Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas espessas sobre Manhattan, transformando as calçadas em espelhos d'água. Os faróis dos carros refletiam no asfalto reluzente, lançando raios de luz sobre os transeuntes apressados, agasalhados em seus casacos encharcados. Entre eles Mark Whitmore, um bilionário famoso por seu império financeiro e sua reputação de homem exigente e implacável, caminhava rapidamente parecendo impaciente. Seu paletó preto perfeitamente cortado pingava água, mas ele não se importava. Tudo o que importava era chegar em casa e encontrar sua filha de 10 anos, Emily, nascida com paralisia parcial que limitava seus movimentos. Mas nunca sua mente afiada e curiosa. Mark estava atravessando a rua, desviando de poças d'água, quando avistou um morador de rua encolhido sob uma varanda, com um casaco esfarrapado grudado em seu corpo magro. O homem tinha olhos escuros e penetrantes, e seu rosto parecia marcado por anos de sofrimento. Por um momento Mark sentiu uma pontada de medo e hostilidade. Um alarme instintivo soou em sua cabeça. Este homem pode ser perigoso. Ele está bloqueando meu caminho. Mas antes que pudesse reagir, um grito agudo cortou o ar úmido. Mark se virou e viu Emily segurando uma bola encharcada, deslizando pela calçada alagada. O pânico o paralisou por um instante. A distância entre eles era grande demais. Seu coração batia forte, cada segundo parecendo durar uma eternidade. Então, no movimento que desafiava toda a lógica e julgamento, o morador de rua saltou. Correu alguns metros, quase escorregando em uma poça, mas conseguiu segurar Emily pouco antes que ela atingisse o chão. Com força e delicadeza inesperadas, ele a ergueu e a segurou contra si, protegendo sua cabeça frágil do impacto. Mark ficou paralisado, incapaz de se mover, observando o homem que acabará de salvar sua filha. Sua raiva inicial se transformou em choque, depois em uma mistura confusa de admiração e culpa. Tudo o que ele achava que sabia sobre o valor de uma pessoa desmoronou em uma fração de segundo. Não era riqueza, status ou aparência que definiam um ser humano, mas a coragem e a gentileza de uma ação. Emily, trêmula, mas ilesa, ergueu os olhos brilhantes para o morador de rua. Em seu olhar havia pura gratidão, isenta de medo ou julgamento. O silêncio da rua, quebrado apenas pela chuva torrencial, parecia prender a respiração, como se o mundo inteiro estivesse testemunhando aquele momento suspenso entre o medo e a revelação. O morador de rua entregou Emily gentilmente a Mark sem dizer nada, com os olhos fixos no homem rico que estava começando a entender que a verdadeira grandeza às vezes se esconde onde menos se espera. Naquela noite nada mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Manhattan parecia ter esquecido a tempestade da noite anterior. O céu estava limpo, mas o ar ainda continha um frio cortante que fazia os transeuntes tremerem. Mark Whitmore, ainda abalado pelo que acontecerá na noite anterior, não conseguia tirar da cabeça a imagem do morador de rua que salvara sua filha. Sentado em seu luxuoso escritório com vista para o Central Park, Mark olhava distraidamente para os arquivos financeiros à sua frente. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Emily, sentada ao lado dele em sua cadeira de rodas, brincava com seus lápis de cor, desenhando silhuetas de seu misterioso herói. Pai, disse Emily, olhando para ele. O homem que me salvou tem nome? Mark balançou a cabeça. Eu não sei, querida. Nunca o vi antes. Ele sentiu uma estranha mistura de culpa e admiração se agitar dentro dele. Como ele pôde julgar alguém tão rapidamente? Determinado a descobrir quem era esse misterioso salvador, Mark enviou seus assistentes para investigar a área onde Emily quase havia caído. Ele queria entender, seria um ex-soldado? Um cidadão comum que passava por ali? Ou alguém completamente imprevisível, vivendo nas ruas por necessidade ou escolha? Enquanto isso, num canto discreto da cidade, o morador de rua, conhecido como Ethan Carter, acordou em seu abrigo improvisado sob uma velha ponte. Suas roupas ainda estavam úmidas da chuva do dia anterior, e ele se preparava para um dia de sobrevivência, incerto sobre o que o mundo tinha a oferecer. Salvar a moça rica não foi calculado, foi um reflexo, uma reação instintiva da qual não se arrependeu. No entanto, ele já sentia que sua vida havia mudado, sem saber exatamente como. Mais tarde naquela manhã, Mark ligou para um de seus contatos influentes na cidade, segurança pública, serviços sociais e até mesmo organizações de moradores de rua. Ele queria saber tudo sobre Ethan Carter. Cada relato que recebia pintava um retrato complexo. Um homem inteligente e tranquilo, com habilidades extraordinárias, mas abalado por circunstâncias trágicas. Na escola de Emily, a garotinha disse à professora, ele me salvou.
e não pediu nada em troca. Suas palavras simples, porém impactantes, ecoaram pela sala. As crianças ouviram fascinadas com os olhos arregalados. Mal sabia Emily que sua história abalaria mais do que apenas a turma. No escritório de Mark, ele finalmente tomou uma decisão. Precisava conhecer Ethan. Não para julgá-lo, não para puni-lo, mas para entendê-lo. E talvez, para mudar sua própria visão de mundo. No dia seguinte, Mark não conseguiu mais permanecer imóvel atrás de sua mesa dourada. Contratou seus assistentes e alguns investigadores particulares para encontrar Ethan Carter. Queria entender quem era aquele homem capaz de tal ato de coragem. Todos os relatos sobre os moradores de rua da cidade foram analisados, todos os depoimentos de testemunhas cuidadosamente verificados. Mas Ethan parecia apagado do mundo. Nenhum vestígio de seu passado, nenhuma família conhecida, apenas um nome em um caderno encontrado em sua bolsa esfarrapada. Enquanto isso, Ethan, longe dos holofotes e de olhares curiosos, seguia sua vida cotidiana com cautela. Ele conhecia as regras da sobrevivência nas ruas, manter a discrição, evitar problemas e sempre manter um pouco de esperança. O incidente da noite anterior não havia mudado sua rotina, mas ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Naquela manhã, ele se refugiou em uma biblioteca pública, desfrutando da paz e do sossego. Seus dedos percorreram livros sobre mecânica e engenharia, lembranças de um passado que ele não gostava de discutir. Ele era brilhante, engenhoso e, em tempos, prometia uma carreira extraordinária, mas a vida o forçara a desaparecer atrás das fachadas da cidade. Determinado, Mark começou a pesquisar bairros onde moradores de rua eram frequentemente vistos. Seus assistentes tomaram notas, entrevistaram lojistas e discretamente mostraram a eles a foto aproximada que tinham de Ethan. Mas ninguém conseguiu localizá-lo com certeza. Então, um detalhe inesperado chegou. Um vizinho do local onde Emily quase caiu se lembrou. Sim, eu vi, disse ele. Ele agarrou sua filha, senhor. Saiu logo depois, mas parecia diferente. Mark sentiu uma onda de excitação e preocupação. Ponto diferente? Sim, preciso conhecê-lo antes que ele desapareça de novo. Enquanto isso, Ethan saiu da biblioteca e foi até um pequeno mercado procurar algo para comer. Permaneceu vigilante, ciente de que cada olhar poderia conter julgamento ou suspeita. Mas ele não sabia que um certo bilionário acabará de entrar em sua vida, pronto para virar seus dias de sobrevivência de cabeça para baixo. Quando seus caminhos finalmente se cruzaram, foi por acaso. Mark, dirigindo com seu assistente, avistou Ethan caminhando por um beco. Com o coração disparado, ele saiu rapidamente do carro e se aproximou. Ethan, cauteloso, recuou instintivamente. Mas nos olhos de Mark, ele leu algo inesperado, sem medo, sem julgamento, apenas gratidão e interesse genuíno. Ethan Carter? Perguntou Mark, com a voz ligeiramente trêmula. Eu quero falar com você. Ethan hesitou. Não estava acostumado com pessoas ricas vindo até ele em busca de outra coisa senão pena ou ordens. No entanto, uma curiosidade cautelosa iluminou seus olhos. Assim começou sua primeira conversa real, um diálogo que mudaria a vida dos dois homens e a de Emily para sempre. Ethan permaneceu ali com o olhar cauteloso, enquanto Mark se aproximava lentamente, com as mãos ligeiramente levantadas para mostrar que não representava nenhuma ameaça. A chuva do dia anterior deixará o ar frio e úmido, mas nenhuma nuvem conseguia esconder a tensão entre esses dois opostos aparentemente polares. Eu sei que isso pode parecer estranho, Mark começou, mas você salvou minha filha ontem à noite. Ethan cruzou os braços, seus olhos escuros examinando o homem rico. E daí? Perguntou ele simplesmente. Sua voz era calma, mas firme, cheia de desafio e cautela. Mark respirou fundo. Então, você é especial. Quer dizer, o que você fez não é comum. Eu quero entender. Quero te ajudar, se você me permitir. Ethan balançou a cabeça levemente, hesitante. Não estava acostumado com estranhos demonstrando um interesse tão inesperado. Mas algo no tom sincero de Mark despertou sua curiosidade. Não quero seu dinheiro, disse Ethan, quase como se quisesse se tranquilizar. Não preciso de nada de você. Mark deu um leve sorriso. Não é isso. Não é dinheiro. Eu só quero entender. Quero que você saiba que sua coragem não passou despercebida. Após um momento de silêncio, Ethan decidiu falar. Ele contou sua história em fragmentos, cada um com uma dor sutil e uma dignidade inabalável. Ele cresceu em uma família brilhante, mas rigorosa, onde seus talentos como engenheiro e mecânico ainda estavam à espera-se que superem os outros. Um trágico acidente o separou de sua família, deixando cicatrizes físicas e emocionais. As portas do mundo que ele conhecia se fecharam uma a uma,
forçando-o a viver na rua, apesar de sua inteligência e sua desenvoltura. Mark ouvia atentamente cada palavra ecoando em sua mente. Ele começava a enxergar por trás do morador de rua, um gênio quieto, corajoso e profundamente humano. Você passou por tanta coisa, e mesmo assim salvou Emily sem hesitar. Ethan deu de ombros. Uma vida só vale alguma coisa se você puder proteger os necessitados, mesmo que o mundo não o proteja em troca. Mark sentiu uma nova emoção, respeito e humildade. Nunca havia sentido isso por ninguém em sua vida. Soube então que o encontro deles não fora acidental. Precisava encontrar uma maneira de ajudá-la, não para pagar uma dívida, mas porque certos gestos não podiam passar despercebidos. Ethan, Mark disse suavemente, quero te dar uma chance. Uma chance real de reconstruir sua vida. Ethan olhou para ele, surpreso com a sinceridade. Não estava acostumado com o mundo oferecendo segundas chances sem julgamentos ou condições. Pela primeira vez em anos, um vislumbre de esperança cruzou seus olhos. E assim, em um beco de Manhattan, dois mundos que pareciam ser opostos polares começaram a se unir lentamente. Na manhã seguinte, Mark não conseguia mais esconder sua determinação. Ele havia passado a noite pensando na melhor maneira de contatar Ethan sem apressá-lo. Não era simplesmente uma questão de dinheiro ou status. Ele queria oferecer àquele homem uma chance real de reconstruir sua vida, de sair das sombras da rua e recuperar sua dignidade. Mark convidou Ethan para almoçar em um café pequeno e discreto, longe da agitação de Manhattan. Ethan, cauteloso mas intrigado, aceitou. Ele ainda vestia suas roupas surradas, suas mãos calejadas denunciando uma vida de luta diária. Ao lado dele, Mark parecia um contraste marcante. Terno impecável, relógio de ouro, postura confiante. Obrigado por vir, disse Mark, quebrando o silêncio. Sei que não é fácil, mas quero lhe oferecer uma coisa. Ethan cruzou os braços, esperando. Uma lição de moral? Um cheque para me fazer desaparecer? Perguntou ele, com um sorriso irônico nos lábios. Mark balançou a cabeça. Nada disso. Quero te dar um emprego de verdade, algo onde você possa usar seu talento. Você é brilhante, Ethan. Eu sei disso agora. E acho que o mundo também deveria saber. Ethan estreitou os olhos. Um emprego? Por que eu? Porque você salvou Emily, respondeu Mark sério. Mas não só isso. Sua inteligência, sua coragem, sua integridade, tudo isso importa para mim. Você merece uma chance de mostrar o que sabe fazer, longe das ruas. Houve silêncio por um momento. Ethan não sabia se ria, se recusava ou se mostrava cauteloso. Parte dele queria fugir, como sempre. Mas outra parte, aquela que nunca tivera a chance de acreditar na bondade dos outros, queria acreditar. Tudo bem, ele disse finalmente, estou ouvindo, mas não prometo nada. Mark sorriu. Nada será fácil, Ethan. Mas eu estarei com você. Garanto que você terá todo o apoio necessário, e Emily também. Naquele momento, Ethan sentiu pela primeira vez em muito tempo um calor que julgava ter perdido, a possibilidade de um novo começo. Ele ainda não sabia que essa escolha mudaria sua vida muito além do que imaginava. Quando o almoço terminou, Ethan e Mark saíram juntos do café. A chuva fina que caía agora parecia mais suave, quase simbólica, o mundo oferecendo uma segunda chance. Enquanto caminhavam lado a lado, Emily espiava pela janela da escola. Mal sabia ela como aquele resgate transformaria não apenas a sua vida, mas também a de seu pai e do homem misterioso que a salvara. E para Ethan foi o começo de uma jornada que ele jamais ousaria imaginar. Um caminho que o levaria à redenção, à confiança e talvez até a uma nova família. Os dias seguintes foram uma mistura de excitação e apreensão para Ethan. Mark havia cumprido sua promessa, instalou-o em um apartamento confortável, equipado com tudo o que ele poderia precisar, e começou a lhe apresentar os princípios básicos de seu novo emprego nos negócios da família. Mas este mundo era estranho para Ethan. Os corredores reluzentes do escritório, os ternos impecáveis dos funcionários e a linguagem sofisticada das reuniões o faziam sentir como se estivesse entrando em outro universo. Cada gesto, cada palavra, cada olhar parecia codificado e calculado. Ele frequentemente se sentia fora de sintonia, quase invisível naquele mar de privilégios e protocolos. Emily, no entanto, era seu maior apoio. Todas as noites, depois da escola, ela o cumprimentava com um sorriso radiante e perguntas sobre o seu dia. Então, Ethan, você fez alguma invenção hoje? Perguntou ela com pura e inocente curiosidade. Ethan sorria todas as vezes. Ainda não, Emily, mas em breve, respondeu ele. A presença da menininha o lembrou porque havia aceitado aquela oportunidade, para proteger, ensinar e inspirar. O verdadeiro desafio surgiu quando Ethan compareceu à sua primeira reunião oficial na empresa.
Os executivos seniores, acostumados ao mundo dos negócios, olhavam para o morador de rua que virou funcionário com ceticismo e curiosidade. Alguns murmúrios percorreram a sala. Quem é esse homem? Qual é exatamente o seu papel? Ethan sentiu a tensão, mas não tinha intenção de recuar. Ouviu atentamente, fez algumas perguntas perspicazes e impressionou várias pessoas com sua inteligência e lógica. Mark, sentado na outra ponta da mesa, olhou para ele com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que este mundo seria cruel com alguém como Ethan, mas já via o imenso potencial no homem que salvara sua filha. Após a reunião, Ethan se recolheu para refletir. Percebeu que as ruas o haviam ensinado a sobreviver, mas ali, ele precisava aprender a se impor de forma diferente. Cada desafio seria um teste, cada sucesso, um passo em direção à sua redenção. Naquela mesma semana, ocorreu um incidente no escritório. Um funcionário de alto escalão tentou menosprezá-lo publicamente, pensando que Ethan era um intruso. Mas Ethan respondeu calmamente, com lógica e confiança inesperadas, deixando todos em silêncio e impressionados. Mark não pôde deixar de sorrir levemente. Ele sabia que sua decisão de dar uma chance a Ethan já estava dando resultado. E nessa mistura de medo, descoberta e coragem, Ethan entendeu uma coisa essencial. Para se reconstruir, ele tinha que não apenas sobreviver nesse novo mundo, mas se destacar nele, permanecendo fiel a quem ele era. O caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez em anos, Ethan sentiu que pertencia a algum lugar, e a alguém que acreditava nele. Ethan começara a se adaptar à nova vida. Os escritórios luxuosos, as reuniões intermináveis e os ternos impecáveis estavam gradualmente se tornando um terreno que ele podia navegar com confiança. Mas a alta sociedade tinha seus códigos, suas intrigas e seus segredos, armadilhas que até mesmo um homem inteligente tinha que aprender a evitar. Certa manhã, enquanto revisava documentos financeiros para um projeto inovador que Mark lhe havia atribuído, Ethan notou algo estranho: transações incomuns, contas ocultas e comunicações enigmáticas entre alguns executivos seniores. Seus instintos de sobrevivência e sua lógica de engenheiro lhe disseram que não se tratava apenas de burocracia, havia algo oculto. Ele decidiu conversar com Mark sobre o assunto. No escritório do bilionário, Ethan colocou os documentos sobre a mesa. Mark, acho que tem uma coisa que você precisa ver, disse ele calmamente, mas com seriedade. Mark franziu a testa enquanto olhava os números e as notas. São irregularidades. Mas por que ninguém fala sobre elas? Murmurou, surpreso. Essas pessoas trabalham aqui há anos, conhecem todas as regras. Ethan deu de ombros. Talvez porque achassem que eu não veria nada. Ou porque não esperavam que alguém observasse com uma mente externa, sem preconceito ou lealdade cega. Mark sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque Ethan teve a perspicácia de identificar um problema que muitos outros haviam ignorado. Preocupação porque essa descoberta provavelmente atrairia inimigos. Nos dias que se seguiram, Ethan iniciou suas investigações discretas. Passou horas analisando relatórios financeiros, observando o comportamento dos executivos e entendendo os motivos ocultos por trás de certos projetos. Cada descoberta revelava uma complexa teia de mentiras e manipulação, e ele entendia que seu papel seria mais do que apenas trabalho técnico. Ele se tornaria um ator central em uma silenciosa disputa de poder. Emily, ciente da tensão, preocupou-se com Ethan. Pai, está tudo bem? Perguntou ela certa noite, ao vê-lo pensativo. Mark colocou a mão no ombro dela para confortá-la. Não se preocupe, Emily. Ethan sabe o que está fazendo. E vamos lidar com isso juntos. Mas Ethan sabia que essa luta seria diferente de tudo que ele já havia vivenciado nas ruas. Ali, os inimigos não usavam correntes ou casacos rasgados. Eles usavam ternos, falavam com palavras escolhidas e controlavam fortunas. E ele precisava aprender a navegar neste mundo de luxo e engano, permanecendo fiel à sua moral e à promessa que fizera a si mesmo, proteger aqueles que dependiam dele, especialmente Emily. Então, enquanto Manhattan brilhava sob o sol de outono, Ethan entendeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. As ruas o haviam preparado para sobreviver, mas este mundo de poder e segredos testaria sua coragem, inteligência e lealdade como nunca antes. Nas semanas seguintes, Ethan se adaptou à sua nova vida. Conquistou o respeito de alguns funcionários graças à sua inteligência e à sua capacidade de resolver problemas que nem mesmo a alta gerência havia previsto. Mas nas sombras, alguns começaram a cochichar, a conspirar. Certa noite, quando Ethan estava saindo tarde do escritório, sentiu uma presença atrás de si. Passos rápidos ecoavam no corredor vazio. Seu coração disparava, mas ele permanecia calmo.
As ruas o haviam ensinado a se manter alerta, e seus instintos nunca o falharam. Ethan Carter, uma voz falou atrás dele. Ele se virou e viu um homem de terno com um olhar frio e calculista. Quem é você? Perguntou Ethan, agarrando a bolsa. O homem sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Digamos que eu sou uma daquelas pessoas que prefere manter algumas coisas escondidas. E você olha para coisas demais. Ethan sentiu um arrepio percorrer a espinha. A ameaça ainda não era física, mas era palpável. Um aviso, um lembrete de que o mundo em que ele havia entrado era implacável. No dia seguinte, Mark soube do encontro por Ethan. Eles te seguiram? Perguntou, preocupado. Ethan, você precisa ter cuidado. Aqui não é a rua, mas pode ser ainda mais perigoso. Ethan assentiu. Eu sei, mas não posso desistir agora. Não depois de tudo o que descobrimos. Emily, sem entender todos os detalhes, sentiu a tensão. Certa noite, olhando para Ethan, ela disse suavemente: Você salvou minha vida. Eu também quero te proteger. Essas palavras tocaram Ethan profundamente. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de fracassar. Emily e Mark contavam com ele. E pela primeira vez, sentiu uma responsabilidade que ultrapassava a sua. Proteger aquela família, não apenas das ruas, mas também daqueles que se escondiam atrás do poder e da riqueza para manipular e prejudicar. Nos dias que se seguiram, Ethan começou a planejar sua estratégia. Ele precisava entender quem eram seus inimigos, quais eram suas intenções e como proteger aqueles que amava. A alta sociedade não era apenas um mundo de luxo, era um playground para aqueles que eram hábeis em segredo, mentiras e intimidação. Mark, impressionado com a determinação e coragem de Ethan, decidiu apoiá-lo mais ativamente. Ele sabia que a sobrevivência deles neste mundo dependeria não apenas de sua inteligência, mas também de sua lealdade e capacidade de antecipar cada movimento. Então, na aparente calma da cidade, uma tempestade invisível se formava. Os inimigos de Ethan não eram os que ele conhecera nas ruas, mas a influência e o poder deles testariam tudo o que ele aprenderá sobre coragem, confiança e proteção aos seus. O outono se aproximava, e Manhattan começava a ficar vermelha e dourada. A vida parecia se estabelecer na rotina para Ethan, Mark e Emily, mas a paz era apenas uma ilusão. Os inimigos de Ethan, invisíveis e poderosos, estavam determinados a enviar uma mensagem. Certa tarde, Emily voltava da escola com a babá quando dois homens de terno se aproximaram dela perto da calçada lotada. O passo era firme, o olhar calculista. Emily, inocente e confiante, não percebeu imediatamente o perigo, mas Ethan, que a acompanhava de carro à distância, percebeu imediatamente o desconforto. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Sem pensar, ele saltou do carro e atravessou a rua correndo, desviando dos pedestres e do trânsito. Os homens surpresos tentaram interceptá-lo, mas Ethan, rápido e preciso, os empurrou para trás o suficiente para alcançar Emily. Pai! Emily gritou quando viu Ethan. Não, Emily! Sussurrou ele, envolvendo-a com os braços protetores. Seu coração batia forte, mas ele permaneceu calmo, analisando cada movimento ao redor. Cada segundo contava. Mark chegou alguns momentos depois, seguido por dois guardas, e observou a cena. Ethan! Gritou, dividido entre o medo e a admiração. Os homens fugiram, percebendo que não conseguiam igualar a velocidade e a inteligência de Ethan. Mas o incidente enviou uma mensagem clara. O inimigo não tinha medo de ir longe demais. De volta ao apartamento, Emily abraçou Ethan. Você me salvou. De novo, disse ela com a voz trêmula. Ethan olhou para ela com seriedade. Emily, eu prometi que te protegeria. E eu protegerei, não importa o perigo. Mark, observando a cena, percebeu a magnitude da coragem de Ethan. Este homem que conhecera a pobreza e a solidão, agora enfrentava um perigo muito mais sutil e pernicioso, inimigos invisíveis, espreitando nas sombras, capazes de qualquer coisa para atingir seus objetivos. Esse ataque mudou algo em Ethan. Ele entendeu que sua vida, a vida de Mark e a vida de Emily estavam agora ligadas a uma luta que ele não podia evitar. Ele precisava não apenas proteger sua família adotiva, mas também descobrir a verdade sobre aqueles que buscavam desestabilizá-la. E na aparente calma do outono de Nova York, Ethan sabia que a verdadeira batalha havia apenas começado. Uma batalha onde cada movimento, cada decisão, poderia significar a diferença entre a sobrevivência e a catástrofe. Após o ataque a Emily, Ethan não pôde mais permanecer passivo. Ele sabia que seus inimigos não eram homens comuns, mas poderosos manipuladores, capazes de atacar onde menos se espera. Ele precisava agir com rapidez e inteligência. No escritório de Mark, Ethan abriu suas anotações e análises.
Eles têm acesso aos nossos movimentos, disse ele, mostrando os documentos e padrões de vigilância que havia estudado. Alguém na empresa ou em nosso círculo íntimo está vazando informações. Precisamos descobrir quem antes que seja tarde demais. Mark assentiu. Tudo bem. Nós te daremos todo o apoio necessário. Mas Ethan, tenha cuidado. Essas pessoas não vão parar por nada. Ethan passou vários dias conduzindo uma investigação discreta. Ele observou funcionários, instalou sistemas de vigilância adicionais e começou a rastrear padrões no comportamento dos suspeitos. Cada interação, cada palavra trocada, tornou-se uma peça de um quebra-cabeça complexo. Então, certa noite surgiu uma pista sólida. Um executivo influente, conhecido por suas ambições e duplicidade, havia tentado contatar pessoas de fora da empresa para sabotar um projeto importante. Ethan rapidamente confirmou suas suspeitas analisando comunicações criptografadas e transferências financeiras suspeitas. No dia seguinte, ele confrontou Mark e as forças de segurança. Identifiquei o principal suspeito. Não se trata apenas de dinheiro ou poder. Ele quer nos desestabilizar a você, a mim e a Emily. Mark, impressionado com a velocidade e precisão de Ethan, compreendeu a magnitude do seu papel. Tudo bem. Vamos fazer um plano. Mas temos que ter cuidado. Eles nunca devem saber que nós sabemos. Ethan desenvolveu uma estratégia de várias etapas. Vigilância discreta do suspeito e seus aliados. Recolhendo provas irrefutáveis das suas manipulações e intenções. Implementar proteções para Emily e Mark, incluindo rotas seguras e protocolos de emergência. Contramedidas para neutralizar tentativas de sabotagem, ao mesmo tempo em que os expõe publicamente se necessário. A tensão era palpável. Cada decisão poderia desencadear uma escalada. Mas Ethan se sentia preparado. Pela primeira vez, ele não estava agindo simplesmente para sobreviver. Estava lutando para proteger aqueles que amava e restaurar a justiça diante de inimigos implacáveis. Emily, sempre inocente e inteligente, observava Ethan com admiração. Você é como um herói de cinema, disse ela certa noite, enquanto ele colocava seu plano em prática. Ethan sorriu com uma mistura de ternura e determinação nos olhos. Não, Emily, isso não é um filme. Mas eu prometo que você estará segura. Então a batalha final se aproximava. Ethan estava pronto para enfrentar a sombra que ameaçava sua família e os negócios de Mark. O próximo confronto não seria apenas uma questão de inteligência ou coragem. Decidiria o destino daqueles que ele amava e a verdade que ele estava determinado a revelar. A noite caía sobre Manhattan, e a cidade brilhava com 1000 luzes, refletindo a agitação e a beleza de seu mundo implacável. Mas, nos bastidores de Whitmore, uma batalha decisiva se formava. Ethan sabia que agora era a hora de atacar. Cada peça de seu plano estava pronta, cada detalhe calculado para expor seus inimigos e proteger sua família. O suspeito identificado, o executivo influente, e seus cúmplices pensaram que suas manobras passariam despercebidas. Eles não sabiam que Ethan havia observado todos os seus movimentos, interceptado suas comunicações e preparado provas irrefutáveis de seus planos financeiros e tentativas de sabotagem. Mark e Ethan entraram na sala de reuniões com toda a equipe de gestão presente. Ethan calmamente expôs as evidências, transações secretas, mensagens codificadas, manipulações documentadas. Cada elemento era claro e irrefutável. Os rostos dos conspiradores passaram da confiança arrogante ao pânico absoluto. Você achou que conseguiria manipular esta empresa e minha família sem consequências, disse Ethan com firmeza. Mas suas ações foram descobertas. Tudo está registrado. A tensão aumentou quando um dos conspiradores tentou negar, mas Ethan, preparado para qualquer eventualidade, ativou as gravações em vídeo e financeiras. Cada mentira ruiu sob o peso das evidências. Os líderes restantes, chocados e atônitos, compreenderam imediatamente que a lealdade, a inteligência e a coragem haviam triunfado. Enquanto isso, Emily, atrás de uma janela de vidro de segurança, observava Ethan. Seus olhos brilhavam de orgulho e alívio. O ex-morador de rua não só havia salvado sua vida fisicamente, como agora havia garantido segurança e justiça para todos ao seu redor. Após o confronto, Mark se aproximou de Ethan. Eu sabia que você era especial, mas nunca imaginei o quão especial. Você salvou Emily, salvou esta empresa e me salvou também. Ethan sorriu humildemente. Eu só fiz o que tinha que fazer. Por Emily. Por você. Nos dias seguintes, a vida voltou a um ritmo mais tranquilo. Os conspiradores foram expulsos da empresa e, graças às evidências reunidas por Ethan, alguns foram processados judicialmente. Ethan, por sua vez, não só conquistou um lugar legítimo na empresa, mas também um lar e uma família que o aceitaram como ele era.
Emily manteve os olhos em Ethan. Você é meu herói, disse ela abraçando-o. E para Ethan, o verdadeiro triunfo não foi dinheiro ou poder. Foi o vínculo inquebrável que ele criou com aquela família, a confiança que redescobriu e a consciência de que não importa de onde você venha, coragem e gentileza podem mudar sua vida de maneiras inimagináveis. Assim, o homem que antes era morador de rua tornou-se um pilar de força, sabedoria e proteção. Manhattan, vasta e implacável, dera origem a uma lenda silenciosa, a de Ethan Carter, o salvador inesperado, cuja coragem transformará o destino de uma filha, de um pai, e do mundo ao seu redor.